Olá, me chamo Elisa. Hoje eu tenho 37 anos. E na época do ocorrido, eu tinha 33 anos. E o meu namorado, que hoje é o meu atual marido, tinha 35 anos na época. Morávamos no interior de São Paulo. E como trabalhávamos na mesma empresa, saímos de férias juntos. E numa conversa, eu disse que queria alugar um sítio perto de uma cachoeira muito famosa que fica nos arredores da nossa cidade. Entramos em contato com o anúncio que vimos. O sítio era todo murado e o lugar era lindo. A casa aconchegante e as fotos eram maravilhosas. E árvores por todos os lados do grande e alto muro. Na descrição falava que poderia ter animais como galinhas, patos, gansos, porcos e 2 cavalos. E o cuidador estaria presente das 6 horas da manhã até as 9 horas. Para assim tratar dos mesmos assuntos e manter a limpeza do lugar. E que, se necessário, seria o nosso guia pela região. Fechamos negócio e no dia combinado chegamos. Fomos recebidos pelo proprietário e pela sua esposa e juntamente com o cuidador do local. Andamos pela propriedade e eu não pude deixar de comentar o quanto gastaram para murar todo aquele espaço. E a dona disse que queria um lugar tranquilo, e segurança nunca é demais. Porém, o esposo Carlos e o cuidador Leandro ficaram estranhos. Conversamos com o Leandro, combinando dele nos levar até a cachoeira na manhã seguinte. E ele se prontificou dizendo que nos levaria com todo gosto. E então, ele disse que saíamos às 8 horas da manhã, nos deixaria lá e voltaria para cuidar dos animais. E então, voltaria para nos buscar por volta de 3:30 da tarde. Bem, no outro dia, estávamos saindo de casa. E a descida para chegarmos à cachoeira era bem íngreme. E então descemos com dificuldades. Bem, mas valeu a pena, pois o lugar era um sonho. Era perfeito, com mata fechada e os cantos dos pássaros. O dia foi perfeito e próximo da hora do Leandro vir nos buscar. Do nada, os pássaros se calaram e não havia nenhum som, a não ser da queda de água. Então, o meu namorado disse: "Vamos subindo", e encontramos o Leandro no caminho. Arrumamos as nossas coisas e saímos. E quando subimos as pedras para entrar na mata, havia um homem sentado em um tronco de árvore. E então ele me fez soltar um grito de susto. Mas foi daí que ele me disse algo pavorante. "Calma, moça, eu sou humano, até que a noite chegue." E aquilo soou mais bizarro do que aparentava ser. E a poucos metros, vimos o Leandro descer com muita pressa. E ao chegar ele disse: "Continue subindo." Então ele se virou para o homem e disse: "Você já sabe que não é bem-vindo por essas bandas, muito menos nas terras do seu Alceu. Se vá, bicho ruim." Leandro subiu e perguntou o que ele tinha nos falado e se ele fez algo estranho. Eu contei que eu só tinha assustado e por isso gritei. E aquele homem não me fez nada. Bem, a subida era tão difícil quanto a descida.
mas aquele homem que, por sinal, subiu tão rápido de onde estava, passou por mim e, num grau insano, ele exalou o ar próximo a mim por 3 vezes, me olhou e sorriu, e então subiu rapidamente, antes que o meu namorado e o Leandro pudessem brigar com ele. No caminho de volta, o Leandro disse que, se nós não nos importássemos, ele gostaria de dormir na casa do caseiro, pois lá tinha uma porca a ponto de parir. Dissemos a ele que sem problemas. E então, logo chegamos em casa e conversamos sobre isso. Mas o Leandro estava agindo estranho. Ele estava alterado, agitado e fez algumas ligações. Então, antes de sair, ele nos disse: ao anoitecer, se ouvirem algo, não saiam para fora. Tranquem tudo e não abram a porta para ninguém. Entramos para dentro de casa e achamos muito estranho essa conversa. E aquilo tudo já estava me assustando. O meu namorado foi lá fora para falar com o Leandro. E ao voltar, ele me disse que iríamos embora dali assim que amanhecesse. E também pediu que ficássemos em silêncio. Ele estremecia e estava gelado, e eu fiquei apavorada. Então eu fiz um chá e tomamos para nos acalmar. Bem, por volta de umas 11h30 da noite, ouvimos uma espécie de uivo. E os cães latiam e choravam ao mesmo tempo, dando pequenos uivos. Logo em seguida, escutamos o Leandro bater na porta. O meu namorado abriu. Ele entrou, entregou uma arma na mão do meu namorado e perguntou se ele sabia usá-la. Bem, eu fiquei gelada. O Leandro se desculpou por isso e foi apagando todas as luzes da casa. E assim, ficamos no corredor. O Leandro virado para a sala, o meu namorado na cozinha e eu no meio. As lágrimas já corriam pelo meu rosto quando ouvimos outro uivo e uma espécie de barulho como se algo muito pesado caísse no chão. E aquilo corria como se fossem muitos touros em volta da casa. O meu namorado mal conseguia segurar a arma. Então, um estrondo se deu em uma das janelas e sentimos um fedor insuportável invadir a casa, e rosnados e passos vindo do quarto que ficava próximo à sala. Leandro, devagar, ele fez sinal para que entrássemos no banheiro. E ali do banheiro podíamos ouvir as bufadas que aquilo dava. Era assustador. Leandro colocou o cano da espingarda apenas para fora. E quando aquela coisa foi passar pela cozinha, ele atirou. E o grito daquilo foi tão grande que tão logo saiu disparado. Aquilo rosnava, gritava, grunhia. E então Leandro recarregou a sua espingarda. E assim, lentamente saiu do banheiro. Ele viu que tinha muito sangue no chão da cozinha. Então fomos atrás do Leandro. E quando chegamos lá fora da casa, aquela coisa estava rolando no chão. E tão logo o Leandro disparou e acertou a perna daquele monstro que eu só tinha visto em filmes. Aquilo rolava e se rasgava com as próprias garras. E por uns minutos rolando, ele se voltou na forma humana.
deixando aquela horripilante criatura só na nossa memória. O homem na nossa frente era o mesmo homem do caminho da cachoeira, e ele estava agonizante em nossa frente. O Leandro pegou um balde com água, jogou nele e em seguida o entregou um lençol. E assim, o Leandro disse para aquele homem: "Eu avisei, saia daqui e não volte nunca mais. Ou então, da próxima vez eu te mato." O homem saiu cambaleando até o portão que o Leandro abriu. E eu e o meu namorado ficamos em estado de choque e não dissemos nenhuma palavra até que o sol apareceu. Então entramos, arrumamos todas as nossas coisas e quando estávamos saindo, o Leandro nos disse para não contar para ninguém, pois ele e os seus patrões já tentaram contar, porém ninguém nunca acreditou. E daí eles são taxados como loucos. Bem, quando voltamos para a cidade, fizemos acompanhamento psicológicos por 2 anos. Hoje moramos no Rio de Janeiro e eu ainda frequento o psicólogo. Quando se vê o que vimos, nunca mais se é o mesmo. E nunca mais você dorme direito. E esporadicamente se lembra dessa horripilante criatura das trevas. Boa noite. Este fato ocorreu no Rio de Janeiro, quando eu tinha 7 anos de idade. Atualmente eu tenho 38. Era uma noite de grande tempestade, era muita chuva mesmo, e alguns relâmpagos também. Eu estava brincando no chão da sala, e minha mãe vendo TV na sala. E quando no meio daquela tempestade fortíssima, nós ouvimos o portão da casa bater. E minha mãe foi olhar para ver quem era, e logo abriu a porta. Eu vi a minha mãe botar a mão na boca e dizer: "Letícia, mas você está toda ensopada. Entra logo que eu vou te dar uma toalha." Letícia era a irmã dela. Então, a minha tia foi entrando toda encharcada e a minha mãe disse para ela vir com ela, pois iria pegar uma toalha no banheiro. As duas foram entrando para a outra sala e para os outros aposentos, e eu continuei a brincar de carrinho no chão. Após um breve período, a minha mãe voltou para a sala e perguntou onde estava a minha tia. E eu disse que ela tinha ido atrás dela. A minha mãe foi procurar a minha tia nos outros cômodos da casa, não tendo-a encontrado em lugar nenhum. E então ela ficou segurando a toalha. Chegou a ir lá fora e não viu nada também. Ela perguntou se eu tinha visto a minha tia sair, e eu disse que não sabia, pois estava distraindo brincando. Em menos de 1 hora depois, tocou o telefone e foram chegando alguns parentes, avisando a minha mãe que a tia Letícia havia morrido afogada quando vinha para a nossa casa. O carro que ela dirigia na tempestade caiu no rio, ao perder a direção em uma curva com a pista escorregadia, causada pela chuva na estrada. Boa noite.